Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAC 360, o podcast sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências nas áreas de interesse do Instituto para ampliar os horizontes de nossos ouvintes. O tema de hoje é dados, concorrência e consumidor. Nosso convidado é Rafael Zanata, co-diretor da organização não governamental Data Privacy Brasil. Rafael é pesquisador e pós-doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. É doutor pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP, com formação no Instituto de Direito da Informação da Universidade de Amsterdã. É mestre em Direito e Economia Política pela Universidade de Turim, bem como mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP. Formou-se bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, integrou o grupo Vulnera da Universidade Livre de Bruxelas e foi pesquisador visitante em plataformas e economia digital na The New School, nos Estados Unidos. Atuou como advogado em escritório de advocacia e também como pesquisador e líder de equipe no IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Editou livros, entre eles As Economias do Compartilhamento e o Direito, da Juruá, em 2017, e Dados, Mercados Digitais e Concorrência, da Casa do Direito, em 2022. É autor de A Proteção Coletiva dos Dados Pessoais no Brasil, Vetores de Interpretação, da Letramento 2023. Contamos também hoje com a presença ilustre da nossa entrevistadora convidada, Silvia Fagá, que é vice-presidente do IBRAC. Bom, pessoal, vamos em frente com o episódio de hoje. Bem, ouvintes, convém começar a nossa conversa de hoje aqui revelando que eu e o Rafael, a gente tem algo em comum, que é o fato de ambos sermos pés vermelhos, que é como nós gostamos de nos referir àqueles que vêm do norte do Paraná. O Rafael tem uma trajetória profissional bastante peculiar, pois ele começou a sua formação acadêmica em uma universidade fora do eixo suspeito, usual, né? Rio, São Paulo, Brasília, tendo feito aí a sua graduação lá na nossa querida Maringá, e se tornado um especialista de destaque no cenário nacional em temas de fronteira da discussão jurídica que envolve impactos do desenvolvimento tecnológico no tratamento de dados e uso de inteligência artificial em áreas relevantes como direitos humanos, proteção do consumidor e defesa da concorrência. Rafael, poderia nos contar um pouco da sua carreira, do seu interesse por esses temas? Acho que vários dos nossos ouvintes, especialmente os mais jovens, do nosso IBRAC Jovem, por exemplo, e também o IBRAC acabou de fazer a Semana IBRAC nas universidades, em que vários alunos de graduação foram impactados e muitos aspiram a atuar nessas áreas. Eles podem estar interessados em se desenvolver nessas áreas, e eu acho que as suas observações sobre a sua trajetória podem ser muito valiosas para eles. Maravilha. Eu queria primeiro dar oi para vocês. Oi, Paulo. Oi, Flávia. Oi, Silvia. Saudar também os ouvintes do podcast do IBRAC. Eu gosto muito do IBRAC, tenho muita admiração pelo IBRAC. Já frequentei algumas reuniões do IBRAC no meu período de advocacia, então é uma honra estar aqui. Eu tive mesmo uma trajetória muito heterodoxa, né? Muito diferente, e acho que isso vem de um certo desejo de sempre fazer alguma coisa diferente e sempre querer fazer coisas em grupo. Eu acho que uma coisa que eu sempre busquei na graduação foi me envolver com atividades que eram coletivas, né? No começo eu me envolvi muito com política universitária, escrevendo para jornais, fazendo movimento estudantil, fiz parte do circuito cultural também, tive banda, tocava, gostava disso. E depois eu descobri a pesquisa em grupo, fiz parte de um grupo de pesquisa chamado Teoria do Precedente Judicial, com o professor Paulo Roberto de Souza, que era um ex-aluno do Marinoni, na Federal do Paraná. E esse professor era muito interessante porque ele tinha uma visão de processo civil e de sistema de justiça muito interdisciplinar. E foi nessa navegação interdisciplinar, estudando o sistema de justiça de um olhar mais sociológico, digamos assim, que eu passei a ler o trabalho do Michele Tarufo, do Capelletti, de autores italianos, que eram autores de sistema de justiça. E isso foi me aproximando, acho que muito dos uspianos, tanto da tradição uspiana da Pellegrini e Grinover, né, dos estudos de sistema de justiça e processo, que eu sempre gostei, mas também me aproximou muito da sociologia jurídica,
né? E nesse período eu fiquei muito próximo da literatura do José Eduardo Faria. Lia muito Faria na graduação e fiquei meio que encantado assim com essa abordagem mais interdisciplinar que se tinha na USP para estudar os problemas de sistema de justiça. Isso me levou a tentar o mestrado na USP. E aí eu mudei, né? Não só eu, mas muitos desses membros desse grupo de estudos fizeram mestrado na USP. Né? Michel Oliveira de Souza, que hoje trabalha na ONU, Juliana Cipoli. Então teve um grupo que fez uma diáspora, né? Que saiu de Maringá e foi para São Paulo com essa visão acadêmica, né, interdisciplinar. E na USP eu tive a felicidade de encontrar colegas muito motivados, muito inteligentes, muito desbravadores também, que tinham acabado de montar um núcleo de pesquisa chamado NDIS, Núcleo de Direito, Internet e Sociedade, que era formalmente orientado pelo Virgílio Afonso da Silva, né, mas que tinha ali um protagonismo muito grande dos alunos, né, que eram mestrandos, eram doutorandos. E ali eu fiquei muito próximo, né, de alguns acadêmicos jovens, né, o Denis Antoniali, que depois fundou o Internet Lab, o Francisco Brito Cruz, que também fundou o Internet Lab com o Denis, a Mariana Valente, que foi uma grande colega e que foi trabalhar no Rio de Janeiro no CTS. Ela acabou de ser homenageada agora no Prêmio Destaques do Comitê Gestor da Internet de Salvador. Eu estava lá com ela na semana passada. Então era um grupo que queria colocar o tema da internet para dentro do objeto de estudo jurídico, né, as relações entre internet e sociedade, e é um grupo que eu me aproximei muito, por vários fatores, acho que até afetivos, de adolescência, né. Na adolescência eu gostava de programar softwares com IRC, né, que era o RC, que era o Instant Relay Chat, que era um protocolo de comunicação. Eu programava HTML, eu era blogueiro, então eu tinha uma adolescência de cultura de internet. Esse grupo me permitiu levar para dentro da vida acadêmica, e aí eu achei o máximo. Né? E esse grupo depois, eu fiquei com esse grupo uns 2 anos, né, 2, 3 anos pesquisando com esse grupo. Fui trabalhar na FGV em São Paulo, trabalhei 2 anos na GV. Depois eles me chamaram para participar da fundação de uma ONG chamada Internet Lab, em que eu fiquei 1 ano e meio com a Internet Lab pesquisando economia de plataformas, que deu origem a esse livro, né, que vocês citaram, Economias do Compartilhamento e o Direito, que está em formato aberto. E do Internet Lab eu consegui fazer uma coisa muito interessante, que foi, eu fiz um home office pioneiro ali, porque eu fui para a Itália e trabalhei 1 ano à distância pelo Internet Lab, eles tinham essa sensibilidade de permitir isso para os pesquisadores, e depois que eu voltei, abri uma vaga no IDEC, que foi diferente, foi um momento de guinada mesmo, porque o IDEC ele tem um perfil mais ativista, né? Ele é menos, acho que centrado assim, no tempo da pesquisa, como é o Internet Lab, que é mais sensível à pesquisa acadêmica. O Internet Lab, o IDEC está lidando sempre com temas muito urgentes. Faz 37 anos que o IDEC lida com temas urgentes, né? Ele está sempre na linha de frente. Então me ensinou também um outro ritmo, né? Que era um ritmo de uma pesquisa mais de incidência, digamos assim. E eu fiquei 4 anos no IDEC, né? Como coordenador do programa de direitos digitais. E depois do IDEC, fui para a advocacia um tempo, e depois fundei a Data Privacy Brasil com o Bruno, com a Mariana Rielli, né? Que é essa entidade sem fins lucrativos que tem levado adiante as pesquisas e o trabalho de advocacia de interesse público em direitos digitais. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre falo para os jovens é não ficar tão preocupado em definir de antemão o que você vai ser, ou não precisar definir também um tema. Eu acho que é muito mais interessante a gente se embrenhar, digamos assim, ser levado pelos temas verdadeiramente importantes, né, socialmente importantes, do que necessariamente ficar pré-definindo, né, uma área única ou um campo específico. Né? Então, muita gente me fala assim, como é que você teve essa visão de ter percebido há 12 anos atrás, 15 anos atrás, que esse tema de proteção de dados pessoais seria tão importante? E eu digo, não foi nenhuma clarividência minha, na verdade já tinha um monte de gente importante fazendo um trabalho de formiguinha, né? Tipo Danilo Doneda, Laura Sherton Mendes. O que aconteceu é que nós percebemos depois do episódio do Edward Snowden, em 2013, que esse era um tema absolutamente urgente do ponto de vista político, né? Do ponto de vista de vida cívica mesmo. Então o Snowden para mim foi também um episódio muito transformador. Eu estava nos Estados Unidos participando de uma conferência da Law and Society Association, que é um centro de pesquisa, né, uma entidade, e quando aconteceu o episódio do Snowden eu quase caí para trás, assim, eu fiquei absolutamente chocado. Não sabia que era o Snowden ainda, né? Só tinha acontecido a revelação do maior sistema de vigilância em massa da história da humanidade, né? E aquilo, acho que pegou todos nós ali do NDIS,
de forma muito frontal. Assim, nós passamos semanas discutindo a importância da gente se envolver enquanto acadêmicos, enquanto pessoas jovens, na construção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em 2013, né? E ali foi um momento de virada para mim muito importante, um momento onde acho que a conjuntura e aquelas pessoas que já estavam falando sobre esse assunto ficaram muito mais relevantes para mim do que estavam antes, e a gente começou a atuar aqui, lá coletivamente, né? Então, eu não digo que foi nenhuma clarividência individual, não teve nenhuma obra de genialidade individual, nada disso. Acho que o mais importante foi realmente esse trabalho coletivo e essa sensibilidade para aquilo que é um tema do bem comum, um tema da esfera pública, né? E não simplesmente um tema que vai dar dinheiro. Eu nunca pensei por esse viés, né, de temas que vão dar dinheiro. Bom, Rafael, vou passar para a próxima pergunta e, assim como o Paulo, nós fomos colegas, né, estudantes ali do mestrado na USP já há um tempo, e fica claro para mim que o impacto do tratamento de amplos conjuntos de dados pessoais e do uso cada vez mais abrangente da inteligência artificial sobre a proteção do consumidor, ela se destaca tanto em seu histórico profissional, como, né, pela sua passagem pelo IDEC, quanto na sua produção acadêmica. Como você vê, Rafael, os desenvolvimentos recentes desses impactos e das medidas de política consumerista no Brasil? E aí, queria saber se você tem uma visão otimista ou pessimista sobre esse tema, se é que é possível fazer esse tipo de segmentação. Acho que eu sou um eterno otimista, por isso que sou diretor de uma entidade civil sem fins lucrativos, tem que ser, né? Senão você não aguenta o batidão. Mas eu acho que, assim, eu tenho muita admiração mesmo pela história do direito brasileiro, digamos assim, pelos ativistas que vieram antes, né, de nós, digamos assim, na construção de uma agenda de democratização e de instituição de um outro sistema de justiça. Talvez só quando eu fui para fora, né, indo estudar na Itália ou na Holanda, que eu tive uma clareza assim, da tamanha importância que foi o que aconteceu no Brasil, assim, na década de 80. Né? Então, esses movimentos de tentar questionar, né, o paradigma autoritário de um sistema de justiça e também de uma construção que é transindividual, né? E a gente pode pegar ali tanto os processualistas, né, como o José Carlos Barbosa Moreira, o Watanabe, a Pellegrini Grinover, mas também toda uma geração também de civilistas, né, Paulo de Tarso Sanseverino, Rui Rosado Aguiar, Cláudia Lima Marques, né, o Antônio Herman Benjamin, né, que todos eles fizeram um trabalho importantíssimo de pensar os problemas de sociedade em massa, né, de consumo, os problemas das características dessa sociedade em massa, né, cada vez mais mediada pela transformação tecnológica, né. Eles fizeram um trabalho muito legal, muito importante, assim, de configurar, né, modelos específicos de regulação. Você pensar, por exemplo, o modo como os birôs de crédito são já regulados desde o final da década de 80, né, com um viés de interesse público, né. Quanto os pilares do Código de Defesa do Consumidor, que eu acho que é uma obra monumental do direito brasileiro, né, de reconhecimento de assimetrias de poder entre as partes, entre consumidor e fornecedor, de uma teoria dos direitos fundamentais que já mobiliza a ideia de uma obrigação positiva do Estado, né, de implementação de uma política nacional de consumo e de um cuidado permanente, né, de garantir acesso à justiça, garantir os remédios judiciais e garantir que os direitos sejam devidamente protegidos, né? Então, essa turma realmente colocou em marcha uma outra visão de tudo, assim, é uma outra visão do Estado, é uma outra visão do sistema de justiça, é uma outra visão do acesso à justiça, é uma outra visão do direito que não é mais individual, ele é difuso, ele é coletivo, é uma outra visão de processo. Então, é realmente uma coisa absolutamente encantadora, né? E quando eu fui trabalhar no IDEC, eu vi também o lado da sociedade civil, o modo como a sociedade civil se engajou nesses temas e começou a capitanear as ações civis públicas, começou a provocar o sistema de justiça a responder a partir desse instrumental, começou a se organizar para fazer pesquisa, né, para evidenciar a teoria do dano, né, digamos assim. Foi uma experiência muito interessante de juntar assim, o que eu tinha já de admiração de leitura, né, de leitura acadêmica, digamos assim, e ver a coisa na prática, né, dentro de uma entidade que faz parte do SNDC, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que está ali batalhando, né, dialogando com a Senacom, com o DPDC, com o Ministério Público, defensorias, né, com os PROCONs, né. E eu acho que o Brasil também tem características muito únicas que você não vai encontrar nos Estados Unidos, não vai encontrar na Alemanha, não vai encontrar na França, né, que é essa pluralidade de atores
que tem capacidade para o processo administrativo, né, que tem a capacidade de mobilizar o acesso à justiça para a proteção das pessoas na ponta. Eu não conheço nenhuma outra nação que tem uma coisa igual ao Brasil, com mais de 700 PROCONs, com defensorias públicas fortes em quase todos os estados, com ministérios públicos que já se capacitaram e que têm unidades específicas, né, de consumidor, e um processo administrativo da Senacom que coexiste com uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que a gente ajudou a criar porque a gente fez muita campanha para que existisse uma Autoridade Nacional de Dados Pessoais no Brasil. Acho que isso dá assim, um ferramental importante, né, de modelo institucional, digamos assim, de capacidade de atuação. Agora, o fato é que toda essa geração que se dedicou aos temas clássicos, né, de saúde ou de problemas nas relações de consumo, poucos deles tiveram, né, envolvimento com os temas de datificação e plataformização, né, que eu acho que esse é o gap, esse é o gargalo que a gente tem, né? E falar de datificação ou de plataformização, que eu acho que são dois conceitos muito centrais, né, nesse século XXI, nessa primeiro quartil do século, envolve realmente você entender a lógica específica desses processos, né? As economias de plataforma elas têm características muito específicas, né, com uma série de processos econômicos específicos, né? Fenômenos de tendência à oligopolização, as características dos serviços freemium, né, a característica do papel do dado como um ativo que pode ser utilizado, né, como uma pretensa gratuidade e, ao mesmo tempo, uma produção de inteligência que vai gerar subsídios, né, a um outro grupo de consumidores, que podem ser esses anunciantes, né, ou quem ali está acessando a plataforma para acessar o público inicial de consumidores. E essa característica tripla, né, ou seja, ela é uma infraestrutura que cria um mercado e ela junta dois públicos distintos, né, isso também é uma coisa muito importante de ser estudada pela turma de direito do consumidor. E gerou grandes debates, né, quando se começou 10 anos atrás a estudar isso, né, inclusive a aplicabilidade das normas de consumidor para esses dois públicos, né, e até a própria atuação da Federal Trade Commission nos Estados Unidos foi um pouco nesse caminho. Assim, você pegar as primeiras atuações sobre Uber nos Estados Unidos, a gente estudou isso em profundidade na época do Internet Lab, você tinha as primeiras atuações sobre os anúncios de quanto que você poderia ganhar dirigindo no Uber, não pelo ponto de vista do direito do trabalho, mas do ponto de vista dos atos enganadores, né, os Deceptive Acts, de acordo com a FTC, para poder regular a dinâmica desse anúncio, né, desse mercado plataformizado. Isso, de certo modo, causa uma série de estranhamentos, de colisões, né? A turma tradicional já não consegue pensar que é simplesmente um fornecedor e um consumidor, então você tem uma relação muito mais complexa. E você tem também uma questão fundamental que é até onde vai o limite da utilização desse dado, né? Tanto por um ponto de vista de obtenção de vantagens econômicas e competitivas, né? Ou seja, você fazer profilings, né, e perfilhamentos muito precisos, né, para obter essa melhor segmentação e gerar esse benefício econômico, digamos assim, às partes, mas que envolve sempre um risco aos direitos da personalidade, sempre envolve um risco de um perfilhamento abusivo, né? E a própria discussão que acho que hoje é central no campo da concorrência, que é se essa coleta excessiva, essa capacidade que quando você tem um grande player, que ele domina o mercado, ele se torna ali ele navega naquela onda do winner takes it all, né? Então ele se torna ali tipo a Google, né? Um buscador, um search engine com 98% de controle de mercado, digamos assim, na maioria das jurisdições, fazendo uma série de escolhas de design que são para aumentar a capacidade da utilização dos dados, né? Então foi provado já que a Google, quando você escolhe aquele modo incógnito, que seria pretensamente um modo para não ter nenhum rastreamento de dado, a Google mesmo assim rastreia o seu dado, ela mesmo assim armazena esse dado, né, e retém por um período de tempo, e retém por escolhas de negócio. Ela quer manter aquele dado retido para rodar mais sistemas de aprendizado em máquina e obter mais padrões de comportamento de seus usuários, né? Isso vai gerando um problema desse entrincheiramento do poder econômico dela, né? E vão surgir conceitos novos que para a galera de consumidor são muito distantes. Por exemplo, tem toda uma teoria jurídica hoje sobre platform power, sobre poder de plataforma, né? O que consiste esse entrincheiramento nessa posição de plataforma quando você tem essa capacidade de análise e extração de dados, né?
Isso é um conceito que está sendo testado em alguns casos muito específicos, mas não é um conceito amplamente disseminado para a defesa do consumidor, né? Não é um conceito muito na mão assim para essa advocacia de interesse público, né? Então, eu acho que tem um desafio muito grande que a gente vê, que eu tenho feito muitas formações com defensores públicos, membros do MP, PROCONs, né? A gente tem se dedicado nos últimos 10 anos a fazer muitas formações com esses agentes, né? A gente percebe que quase para todos eles tem um choque muito grande de entender que isso existe, de entender as características desses mercados. Tem um certo desespero no começo, do tipo, nossa, mas não dá para fazer nada, porque é tudo tão complexo, tão difícil, são grandes corporações de fora, né? Tem uma certa desconfiança com a própria capacidade jurisdicional, né, de dizer o direito. Mas tem, acho que algumas trajetórias interessantes que foram sendo feitas nos últimos anos. Eu acho que quem capitaneou isso foi a Senacom, se você olhar assim no horizonte de 10 anos, né, que começou a puxar casos interessantes de problemas de datificação, por exemplo, o caso lá de pessoas que iam na loja da Hering e você tinha um reconhecimento facial analisando o comportamento de cada pessoa numa loja da Hering, sem nenhum atendente, né, gerando um perfil, se, sei lá, o Paulo gostava mais de blazer ou a Flávia de vestidos específicos. Isso foi uma atuação da Senacom em que ela identificou que a coleta abusiva desse dado sem os critérios básicos de informação para o consumidor, sem a transparência sobre as razões desse perfil, seria um elemento básico de direito do consumidor. Esses casos que a Senacom julga entre 17 e 18, pré-LGPD, eles são importantes porque a Senacom vai dizer que os problemas de dados pessoais estão no coração dos problemas do direito do consumidor. Então ela vai lá e se arroga, né, nesse campo, dizendo assim, olha, não é um tema exógeno, né? Os direitos da personalidade são também pilar do enforcement de direito do consumidor. Isso é muito bom, isso é belíssimo, né? Porque depois, quando entra a LGPD, e a LGPD fala que é uma lei, né, geral, que não se confunde com discussões específicas de privacidade, é uma lei sobre o fluxo justo dos dados. E é uma lei que dialoga com a tradição da autodeterminação informativa e do livre desenvolvimento da personalidade, né? Esses conceitos que a LGPD traz levam depois o Supremo Tribunal Federal em 2020 a reconhecer que a LGPD faz parte da tradição jurídica brasileira de direitos da personalidade. E acho que direitos da personalidade é um nódulo interessante que junta a turma do consumidor, né, junta a turma de proteção de dados pessoais, talvez não junte tanto a turma da concorrência, mas lida com um problema que é muito interessante, né? Diz respeito a não considerar só um problema do ponto de vista do sistema de preços, mas diz respeito também a um problema que os dados, eles são a pessoa humana, eles são a projeção da personalidade da pessoa, eles são a capacidade de você identificar futuramente e modular o comportamento de cada pessoa. Então, está ligado intrinsecamente a problemas de ordem de dignidade, né, da pessoa humana. Então, puxa uma conexão muito forte com o direito constitucional, com o direito civil, com essa tradição dos direitos da personalidade. Agora é interessante que eu vejo uma ponte muito rica com o campo da concorrência, quando a gente desloca para uma visão de direito da concorrência que é ligada a direitos difusos e a garantia de um processo competitivo honesto, né, lícito, justo para as partes, que tenha contestabilidade, né? E aí a discussão dos dados pessoais passa a entrar nessa discussão de concorrência, né, de um outro jeito, né, que é um olhar talvez mais orientado, né, para as práticas que podem ser consideradas abusivas do ponto de vista dessa relação entre um problema de você coletar os dados sem respeitar os direitos das pessoas, de acordo com a LGPD, e isso alavancar o teu poder, né, enquanto empresa, enquanto plataforma, ou um problema fundamental que é você criar, né, esse poder econômico excessivo, né, esses dados excessivos que você pode reter, sem permitir, né, que esse dado circule de forma mais justa, né, e a lei de dados pessoais é uma lei que garante a primazia da circulação, né, ela não quer que o dado fique preso, por isso que eu digo que é muito importante não confundir privacidade com proteção de dados pessoais, não tem nada a ver. Dados pessoal, regime jurídico de proteção de dados pessoais, desde o começo, desde as criações da OCDE, é um sistema de circulação dos dados, circulação justa dos dados, né? E vai se conectar com casos que o sistema de concorrência tem debatido, né? O caso do Guia Bolso contra o Bradesco e vários outros casos, que são casos que vão colocar assim, na espinha dorsal o debate sobre a circulação do dado, né,
e esse não fechamento, né? Ou seja, aí eu acho que tem um valor interessante, que é uma conversa sobre a autodeterminação informativa estar relacionada a uma circulação mais ampla desses dados e garantindo que atores menores, players menores, tenham acesso e condição de disputar mercados digitais. Essa é a preocupação da lei europeia. Né? Enfim, falei muito, mas acho que tem muitos eixos interessantes se construindo de intersecção. E acho que a gente tem pensado nesse campo o modo como essas disciplinas não podem ficar isoladas. Eu acho que todo mundo que estuda concorrência deveria ter um olhar para consumidor e dados pessoais, do mesmo modo que todo mundo que estuda consumidor deveria olhar para concorrência e dados pessoais, e quem estuda dados pessoais deveria olhar para concorrência e consumidor. Essa trinca é indispensável. Bom, e acho que, Rafael, muito obrigada aqui pelas ponderações. Acho que você, inclusive, já trouxe alguns elementos aqui que justamente fazem a gente refletir sobre a ótica bastante focada no aspecto mais concorrencial e como um ambiente competitivo mais saudável vai ser importante, né, para a gente discutir questões de dados também, né. E a gente, mirando então mais para essa ótica concorrencial, a gente tem o registro de que você teve, inclusive, uma participação importante num dos movimentos recentes que o CAD tem feito para sinalizar a preocupação que ele tem tido com plataformas digitais e com esses, não é nem o setor digital, né, com todos esses vários setores que envolvem plataformas digitais. Um desses movimentos foi justamente a audiência pública, realizada há algumas semanas, em que você fez ali uma apresentação que nos pareceu bastante importante e qualificada. Então, acho que esse é um ponto que seria interessante se você pudesse, então, compartilhar com a gente a sua perspectiva sobre a relevância desse fenômeno gerando ecossistemas, como é que, para além desses pontos que você já pincelou, como é que esse fenômeno de ecossistemas, das plataformas ganhando essa relevância dentro da economia e da sociedade, como é que ele então acaba afetando a política de defesa da concorrência, na sua visão, então, como é que tudo isso influencia e a proposta do Ministério da Fazenda, como a proposta do Ministério da Fazenda, que foi divulgada no ano passado, que está aqui como contexto para o possível projeto de lei que vai ser lançado aí a qualquer momento, no futuro próximo, como é que tudo isso então se dialoga com essa possível regulação ex ante das plataformas digitais, essa regulação assimétrica que pode vir a ser lançada a qualquer momento como proposta do governo. Sim, ótimo ponto. Isso se conecta até uma apresentação que eu fiz no IBRAC 6 anos atrás, com o Bruno Renzetti. Acho que o Paulo Casagrande estava nessa apresentação, mas era um ensaio que eu tinha escrito com o Bruno Renzetti, chamado Proteção de Dados Pessoais e Direito da Concorrência, Razões de Aproximação, que saiu na revista de Direito Econômico, em BH, eu acho, mas que vinha um pouco das pesquisas que eu estava fazendo do doutorado, né? Do doutorado, eu fiz doutorado com o Ricardo Abramovay, que é um sociólogo e economista, né, titular da FE, que me orientou ali no Instituto de Energia e Ambiente, e nós discutíamos muito um matemático francês chamado Cédric Villani, que foi consultor do Macron para o tema de IA, e o Villani, ele tem um relatório muito interessante de 2018, né, sobre os sentidos da IA e os sentidos da transformação digital, e ele fala de um processo de transformação econômica, um fenômeno que ele chama de APIização. E o fenômeno de APIização é essa característica específica da economia plataformizada de trazer um efeito coral e uma característica até de frenemy, né, que são friends and enemies ao mesmo tempo, porque essa plataforma, né, essa Google da vida, ou essa Meta, ela vai usar da linguagem da programação e da interface de programação aberta como uma condição de atração, né, econômica, né, de uma série de outros agentes, e sempre nesse tensionamento, né, entre a promoção de novas atividades, mas ao mesmo tempo o controle que ela exerce sobre um ecossistema informacional. Né? E você tem ali como elemento central da APIização, né, nos termos do Villani, de um lado, as escolhas de design, ou seja, o poder do código, né, e a gente pode retomar as discussões do Lawrence Lessig, de toda a teoria que busca explicar o poder que o código exerce da normatividade,
né, porque o código ele institui fluxos específicos, ele institui modalidades de ação, né, limites da ação humana, e ao mesmo tempo os dados, né, porque a técnica específica de coleta e tratamento de dados pessoais vai permitir a obtenção de insights, de produção de inteligência, né, e nesse efeito coral, e nesse processo de APIização, você evidentemente tem um reforço, né, do poder, da capacidade desse agente que institui, né, aquele sistema específico, né, aquele ecossistema. Então, se a gente pegar a discussão que o ICAD está fazendo agora, 6 anos depois, sobre os sistemas operacionais em telefonia móvel, né, ou seja, os marketplaces que Android possui, que Apple possui no iPhone, e os limites, né, a licitude, né, da conduta de cada empresa, no modo como ela institui esse marketplace, e ela vai pode definir barreiras para métodos de pagamento, ou pode definir outros tipos de barreira. Acho que é uma conexão que se junta muito com um texto que a gente escreveu 6 anos atrás sobre esse fenômeno, né, da APIização, e desse fenômeno ser também uma oportunidade de entroncamento entre as discussões de teoria jurídica de dados pessoais e de direito à concorrência. Bom, feita essa explicação da onde está vindo essa discussão lá de trás, né, o que a gente tem pensado na Data Privacy Brasil, e isso desde a fundação, em 2019 eu participei de uma conferência bem legal em Bruxelas também, com ativistas da Privacy International, do European Digital Rights, da Public Knowledge nos Estados Unidos, do Open Market Institute, que é uma ONG americana de concorrência que eu adoro, e todos eles já sinalizando para a importância de uma atuação mais estratégica da sociedade civil para tentar impor remédios de dados, em alguns casos paradigmáticos, né? Eu acho que o caso que nós atuamos mais forte no passado foi o caso Google Fitbit, né? Nós trabalhamos com o IDEC por 2 anos, fizemos uma pesquisa comparativa grande, inclusive entre jurisdições, né, sobre os remédios que estavam sendo propostos pelas ONGs, nesse caso o Google Fitbit. As ONGs fizeram uma tentativa enorme de tentar impor remédios de dados, como silos de dados e outras soluções que são específicas, como um remédio comportamental. Quase nenhuma sugestão das ONGs foi acatada, mas eu acho que as ONGs têm um papel importante de ficar pressionando, né, e colocando ideias novas, digamos assim, para a discussão. E foi um pouco esse o espírito da intervenção no CAD, porque o caso sendo discutido ali, ou os casos, né, evidentemente que eles se relacionam com problemas concorrenciais mais típicos, né? Ou seja, você tem uma escolha de design específica no método de pagamento que impede um outro agente competitivo, um outro player, a utilizar a mesma plataforma, né? Isso é considerado uma conduta ilícita do ponto de vista concorrencial, porque você inibe a atuação, né, de um outro concorrente que pode trazer mais benefícios para os consumidores e etc. Então, papo tradicional da concorrência, né? Mas tem sido proposto não só por ativistas, né? Na apresentação eu mencionei o trabalho de 2 professores alemães que estão escrevendo bastante sobre remédios de dados como uma solução institucional viável. Que no momento de decisão de casos como esse, você possa ter a imposição de certos remédios, né, para a Apple, por exemplo, onde ela pode ter uma vedação, como você bem colocou, né, Silvio, uma vedação ex ante, da possibilidade da exploração econômica daquele dado, ou a garantia que ela promova métodos de acesso compartilhado àqueles dados que ela está coletando e retendo e fazendo daquilo um pool, uma espécie de um bem comum acessível para um número maior de agentes econômicos, que lembra um pouco a proposta do Bacen, lembra um pouco a discussão que o Bacen tem feito no Brasil nos últimos 6 anos com política de Open Finance, com a criação desses espaços compartilhados de acesso a dados financeiros, né? Isso não é novidade para o setor específico dos birôs, nem para o Banco Central. Mas talvez seja novidade se a gente tenta transpor isso para outras economias digitais, né? Como de redes sociais ou de marketplaces de telefonia móvel, ou até aplicativos de saúde, que estão sendo comprados pelas Big Techs. E acho que esses remédios eles são importantes porque eu sou muito fã do economista chamado Tommaso Valetti, que nós trouxemos para São Paulo 3 anos atrás para uma conferência. Ele é professor no Imperial College of London e foi
diretor de economia, né, da Comissão Europeia, né, e ele mostra assim como houve uma falha gigantesca no processo de controle de fusões e aquisições, e nos últimos 10 anos não houve nenhuma decisão que impediu nenhuma Big Tech de fazer as aquisições de outras empresas. Eu trabalho num projeto chamado Digital Merger Watch, né, que é capitaneado por uma ONG holandesa, Somo, e a gente montou um banco de dados que está aberto, as pessoas podem depois pesquisar esse banco de dados. É um banco de dados sobre fusões e aquisições, né, de Big Techs. Isso é um problema grave, né? Na verdade, é bem grave. Não é um problema que só ativistas estão dizendo, professores, economistas estão dizendo, ex-funcionários estão dizendo que eles erraram. Então está todo mundo assim, preocupado com uma reparação, né? Talvez eles não tinham ferramental ou foram convencidos de que o método tradicional de pensamento sobre efeitos ex-post ou sobre as modificações do sistema de preço, né, deveriam ser os métodos principais, né? E esse domínio, né, ideológico, epistemológico, né, da escola de Chicago, do sistema de preços, causou um problema, porque esses agentes não tinham um ferramental legítimo para atuar, mas agora meio que tem um ponto de inflexão, né? E eu acho que a conversa de remédios de dados entra nesse ponto de inflexão. Faz parte de uma agenda maior, como você bem colocou, Silvia, de legislações que estão dizendo assim, gente, calma lá, vamos mudar o método. A gente vai ter que resetar a conversa, a gente vai ter que ir para um modelo onde algumas condutas já são vedadas de antemão, a gente vai ter que inverter o ônus de prova. Então, se tiver o interesse de uma fusão, prove você que você produz um benefício para a sociedade, não deixa na mão aqui de nós, pobres reguladores, com seus escassos staff, para poder produzir essa documentação. Eu acho que é um momento interessante de reconhecer o que deu errado, as fraquezas, as fragilidades. Não dá para viver no mundo de Poliana e achar que os reguladores concorrenciais e que as estruturas nacionais e institucionais dão conta do recado. Então, essa mudança de método jurídico, que aposta mais no ex-ante e que tenta trazer uma outra abordagem, né, para o concorrencial, acho que está profundamente ligado com isso, né, com esse reconhecimento de um conjunto de falhas e um pouco das lições da história recente, né. E o que a gente tem provocado o CAD é para caminhar nesse sentido. E a gente vê no CAD, eu já escrevi no livro 2 anos atrás que eu vejo um esforço muito genuíno do CAD de estudar esses temas, de fazer o investimento em pesquisas, né, de trazer diagnósticos. Ao mesmo tempo, o CAD tem uma cautela, ele não quer se colocar e não quer se vulnerabilizar como sendo o pioneiro em grandes mudanças institucionais, e tudo bem, faz parte do jogo ter esse comportamento mais conservador, acho que é benéfico, inclusive. Mas é importante que ele não perca o trilho da história, o bonde da história. Ou seja, está tendo grandes mudanças na Federal Trade Commission, grandes mudanças no DOJ nos Estados Unidos, grandes mudanças na jurisdição europeia, grandes mudanças na concorrência sul-coreana, né? Então o CAD está apto também a fazer isso. Acho que ele está num momento interessante, onde acho que eu percebo na visão dos conselheiros, do staff e dos times de pesquisa, uma clareza sobre a possibilidade desses novos métodos que são apresentados pelo próprio Ministério da Fazenda no projeto de lei, né, que interfere na atuação do CAD. E, evidentemente, que a gente vai ter grandes discussões agora sobre o desenho institucional específico, né? Então, se tem que ter uma unidade separada do SG, se tem que ter mudanças procedimentais. Aí acho que isso abre uma agenda muito interessante de pesquisas para a gente debater na esfera pública no Brasil. Bacana, Rafael. É super interessante as suas observações. Quer dizer, passamos por uma discussão da sua perspectiva sobre aspectos consumeristas, também sobre aspectos, né, de proteção de dados e concorrenciais, e acho que também na sua trajetória a gente pode ver trabalhos e atuação relacionada ao impacto desses desenvolvimentos tecnológicos na dimensão de exercício de direitos humanos, inclusive quanto ao funcionamento da democracia. Nós tivemos aqui no IBRAcast 360, no último programa do ano passado, a participação do jornalista Pedro Doria, que trouxe uma perspectiva muito interessante sobre essas questões. E eu acho que seria interessante ouvir você, nessa dimensão talvez mais abrangente de análise desses impactos, um pouco da sua perspectiva sobre esses temas relacionados a direitos humanos e democracia. Legal, eu acho que isso é uma intersecção
super importante e bastante viva, eu diria, né? Acho que tem muita gente, no bom sentido, ocupando o campo do direito concorrencial, né, no bom sentido da palavra, para tentar alargar, digamos assim, a discussão do que está em jogo, né? Por exemplo, a Maria Luísa Stasi, que é uma colega minha do artigo 19 de Londres, tem uma tese de doutorado belíssima sobre liberdade de expressão e concorrência, né, mostrando como que os problemas de concorrência dos mercados digitais afeta, né, a capacidade de expressão e pode afetar várias dimensões específicas desse direito, que é um direito clássico, né, do ponto de vista dos direitos humanos, né. Nós, do campo da privacidade e proteção de dados pessoais, também entendemos que tanto a privacidade quanto a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais autônomos, específicos, né, delineados de forma específica. E aí você tem grandes problemas de erosão de privacidade, né, do ponto de vista até de processos de aquisições e compras que vão levar a uma situação detrimental, não a um preço, porque tudo continua gratuito, mas muito mais aos problemas de imposição de padrões de dark patterns, de dificuldade do acesso à própria informação e como ela é usada, né, de dificuldade de oposição, dos direitos de oposição que são fundamentais, né, num regime jurídico que preza a dignidade das pessoas. E todos esses problemas estão ligados, né, também com esse processo, né, de hiperconcentração e oligopolização. E tem uma discussão muito severa na academia que é a seguinte. Por exemplo, o Google Search, né? O Google decidiu, por conta própria, que 18 meses seria um tempo de retenção de dados, em que eles iriam reter o dado de qualquer tipo de busca para promover profiling, né? E agora, na discussão nos Estados Unidos, eles perguntaram por que vocês escolheram esse tempo, né? E eles disseram, a gente teve uma decisão interna do time, né? Uns queriam 12 e outros 20, a gente acabou chegando em 18 e aconteceu isso, né? E eles perguntaram, mas vocês decidiram isso porque vocês não tinham nenhum competidor que tivesse um tempo de retenção menor, correto? E eles disseram sim. Então, esse sentimento de liberdade que a empresa tem, do tipo, a gente pode fazer o que a gente quer, porque não tem ninguém que vai tomar o nosso lugar, né? Isso é muito detrimental para a agenda de direitos, né, quando a gente fala de privacidade ou proteção de dados. Porque é isso, né? O Google não se sente intimidado pelo DuckDuckGo, né? Não se sente intimidado por nenhum outro buscador, né? Então você percebe assim, muito concretamente nas decisões de negócio, né, o modo como nossa vida social passa a ser afetada, né, e os nossos direitos também, né, quando a gente tem esse tipo de fenômeno. Então, privacidade e proteção de dados pessoais certamente estão muito afetados, né. Tem outros problemas que são problemas bastante de trincheira, assim, que estão ali na conexão com democracia, que são mais espinhosos, né, mas que acho que vão dar uma agenda interessante também. Eu participei de uma banca semana passada de um trabalho da UFSC, da Federal de Santa Catarina, em que o trabalho era sobre o ilícito concorrencial de manipulação da opinião pública. Ou seja, quando você tem ali uma empresa que contrata uma série de robôs para fazerem uma campanha online, né, de publicação de informações fraudulentas sobre uma empresa X ou Y, né? E até nessa banca eu comentei com os membros da banca o que aconteceu com o iFood. O iFood contratou 2 agências de estratégia digital para se infiltrar no movimento social da break dos apps, né, liderada por um motorista, né, que é famoso, um motorista de moto, né, que é ligado aos movimentos sociais e que articulou esse conjunto de greves, né, e protestos. E ali o que eles fizeram? Eles botaram um monte de robôs para produzirem mensagens de desarticulação da greve e contrataram um monte de gente que fazia campanha no Instagram e publicava informação dizendo que essa greve era feita por gente de sindicato, que os motoristas não podiam se envolver com isso. Ou seja, teve uma poluição do ecossistema informacional para desarticular especificamente aquele movimento, né? Você pode pensar, bom, isso é um problema específico só de direito do trabalho, né? Ou seja, a iFood neutralizou a capacidade de articulação de uma greve ou de um protesto de seus motoristas, né, que são tidos como usuários e não trabalhadores, né? Sim, vai gerar uma discussão importante aí sobre o direito fundamental
a associação e a greve, né, que todo trabalhador tem que ter, né? Mas é também um problema severo de poluição do ambiente informacional também, né? E a mesma tática que foi usada por outras companhias, como Cambridge Analytica e outros, né, de fazer esse tipo de infiltração ou utilização dos dados para disseminar uma mensagem falsa, né, e você confundir a esfera pública, a opinião pública. Né? Vão ter outros debates muito mais complexos, né? Ou seja, tem um debate nos Estados Unidos agora sobre concorrência e antitrust, poder de mercado, que é as empresas possuem free speech para protestar contra projetos de lei. Uber faz muito isso, Google faz isso agora, né? Meta tem feito isso também. Né? E é uma discussão que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, quando você vai lá acessar uma página para buscar um conteúdo na Google, né? E aparece uma mensagem dizendo que o PL 2630 vai acabar com a internet livre no Brasil. Né? O que significa isso para a ordem informacional e para a ordem democrática? Não sei, eu não tenho resposta demarcada aqui, porque eu acho que é um ponto absolutamente polêmico. Mas é um ponto de cruzamento, né, Paulo, dos temas de democracia, ecossistema informacional e atuação das empresas. Então, tem muita gente tentando navegar nisso, tentando construir uma espécie de teoria do dano, tentando olhar também quais são os limites, mas evidentemente que isso é marcado por uma série de elementos. Né? E se a gente vai para uma discussão mais centrada nos Estados Unidos, acho que lá tem uma clareza também maior de que, pelas próprias decisões da Suprema Corte americana, né, de que esses free speech rights, que são de pessoas naturais, se aplicam também a corporações. Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma blindagem muito maior nesse sentido. Aqui, não. Acho que a gente não tem essa percepção de que os direitos fundamentais, os direitos humanos se aplicam às empresas. Mas é um debate que vai acontecer, né? Mas eu acho que é um jogo de espelhos, né, Paulo? Porque, de um lado, você pode ter sociedade civil organizada dizendo nossos direitos fundamentais são afetados de várias formas. Mas também pode ter as empresas dizendo os nossos direitos fundamentais também são afetados de várias formas. Né? Então, acho que isso vai gerar um embate muito interessante agora nos próximos anos sobre esse duelo, sabe, Paulo, entre direitos fundamentais para quem, né? Para pessoas ou para empresas? Muito bom, Rafael. A gente está com o tempo aqui apertado e muito obrigada por ter topado conversar conosco. Muito bom te ouvir. Muito bom também acompanhar toda a sua trajetória já de longa data que a gente se conhece. E você é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigada. Rafael, muito obrigada pela participação aqui, foi excelente, é muito importante refletir sobre todos os pontos que você trouxe, é um momento bem propício para essa reflexão, como você disse, acho que é uma reflexão que já começou há algum tempo e talvez tivesse ter começado ainda antes, né, e certamente não vai se esgotar tão cedo, então até por isso reforço aqui o convite para participar de outras conversas como essa, mas também do IBRAC como um todo, porque certamente é de participantes como você que a gente precisa aqui para enriquecer o debate. Faço coro aqui a Flávia, a Silvia, agradecer a sua participação, Rafael, nesse programa. A gente aprendeu bastante, numa perspectiva diferente, né, de um integrante de uma entidade da sociedade civil organizada, de uma ONG, que tem um papel super ativo em discussões de fronteira, sobre políticas públicas importantes do país e além de tudo, também com background acadêmico invejável, então, muito obrigado, foi um prazer te ouvir aqui no IBRAcast 360. Obrigado. Data Privacy também é muito parceira do IBRAC, temos muita admiração e vocês têm as portas abertas conosco sempre. Este foi mais um episódio do programa 360 do IBRAcast, o podcast do IBRAC, disponível no Spotify e no YouTube. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC e responsável pelo IBRAcast. Comigo, Paulo Casagrande, coordenador desse programa. Agradecemos a equipe de edição e comunicação desse programa, Luciano Costa e Maria Dolores. Ficamos por aqui. Acompanhem o próximo episódio.